Olá, que Deus abençoe a sua vida. Começa agora mais um programa Nosso Tempo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para este versículo que nós vamos colocar agora aqui na tela. Veja o que diz: como pensei sucederá e como determinei se efetuará. A pergunta é: o que o senhor e a senhora têm pensado com respeito à sua vida amorosa? Com respeito ao senhor e à senhora que é casado, casada, com respeito ao seu casamento? Qual pensamento tem tido espaço na sua mente? Saiba que Deus tem o poder para mudar a sua vida, mas talvez precisa haver uma mudança de pensamento. Porque, como diz este versículo, que como pensamos, sucederá. E como determinamos, irá acontecer. Saiba que Deus, Ele quer mudar a sua vida. Por esse motivo, nós iremos colocar agora um testemunho para você entender como que Deus trabalha quando a pessoa ela age à fé, quando ela começa a participar das palestras da terapia do amor. Vamos ao testemunho. Nós tínhamos já cerca de 15 anos de casado, né? Só que de vez em quando havia algumas brigas, algumas discussões. Em uma dessas discussões, ela olhou para mim e falou: não foi essa a vida que eu escolhi para mim. Aquilo me magoou de uma forma, né? E eu guardei aquilo para mim. Alguns anos depois eu acabei trocando de emprego e nesse emprego eu conheci outra pessoa. Aí veio aquela voz: você tem direito de ser feliz. Decorrido a traição, né, veio as brigas, tinha muitas discussões, a gente não tinha mais diálogo, entendimento e ainda tinha minhas filhas, né, que nós tínhamos 2 filhas pequenas, na escola elas começaram a ter problemas. Naquele primeiro momento eu saí ali de casa, aí ela falou: não, volta para casa por causa das meninas. E eu voltei para casa e a gente ficou meio que tentando. Só que nesse período eu já não conseguia ficar com ela. Eu tentei agradar, né, ser mais agradável, tentar melhorar, tentar conquistá-lo novamente, né? Até pensava na rua no trabalho: não, vou chegar em casa, vou agradar a minha esposa. Mas eu chegava em casa, se ela estava na sala eu ia pro quarto, se ela estava no quarto eu ia para a sala. Então a gente tentava, ela tentava me reconquistar, a gente chegou a viajar junto com as crianças e não dava. E aí ela começou a participar das palestras. Quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar e a ver que eu fazia do meu esposo o sol da minha vida. Foi quando eu comecei a enxergar as minhas qualidades e comecei a cuidar, a me curar. Quando eu comecei a olhar que eu também tinha coisas que eu necessitava mudar e fui buscando a transformação, a minha transformação. Aí eu comecei a notar nela, ela indo na terapia, ela era uma mulher fraca, carente, dependente de mim. De repente essa mulher não existia mais. Aquela mulher que qualquer mentira, qualquer coisa que eu inventava, ela acreditava e corria para os meus braços. Do meu lado, eu comecei a me ver cada vez mais perdido e ela me pediu o divórcio. Aí eu me vi um dia dormindo em um cômodo na casa da minha mãe, no chão, com o corpo todo empelotado de ferida. Eu ia no médico, ele: não, isso é emocional. E eu vendo ela aí, eu decidi, eu falei: eu vou também. E uma das primeiras coisas que me marcou, que eu tinha que ser um homem definido. E eu não era. E eu comecei a colocar em prática. 3 dias antes da gente assinar os papéis do divórcio, nós reatamos. Hoje eu sou outra mulher, né? Eu estou curada. Hoje eu sei que o centro, né, da minha vida não é o meu esposo e com isso vem refletindo em todas as áreas da nossa vida, né? Na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento. Hoje é outro relacionamento, né? Porque hoje também eu sou uma outra mulher. Né? Então isso vem refletindo em todas as áreas da nossa vida. Nosso casamento hoje é outro. Desses anos para cá, nós vivemos muito melhor do que os primeiros 15 anos. Hoje a gente vive em lua de mel. Veja aí que esta pessoa teve a sua vida mudada, mas certamente, antes de tudo, mudou o pensamento dessa pessoa. Porque muitas são as pessoas que chegam até nós com o pensamento de que não tem mais jeito, de que a vida amorosa não é para ela, de que ela nasceu para sofrer. Mas essa não é a verdade. Deus, Ele quer abençoar a sua vida.
Talvez o senhor e a senhora esteja nos acompanhando nessa programação, esteja com o casamento à beira da falência. Talvez você que é solteiro, solteira, talvez não consegue nem mais se imaginar se casando um dia. Mas saiba que existe uma solução para a sua vida. E é isso que as pessoas têm alcançado nas reuniões da Terapia do Amor, que acontece todas as quintas-feiras. Nós aqui em Guarapuava estamos na Rua Padre Chagas, 3536, bem no centro da cidade. E você é o nosso convidado. Nós teremos reuniões nesta quinta-feira em todos os horários. 7h30 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 6 e às 7h30 da noite. Se programe para estar conosco em uma destas reuniões. Nós vamos agora a uma matéria que fala sobre a terapia do amor. O término do casamento dos influenciadores Júlio Cocielo e Tatá Staniek pegou os fãs de surpresa. Juntos há 11 anos, os dois não davam indícios de problemas na relação. Através de um post nas redes sociais, o youtuber afirmou que o casal segue com o objetivo de cuidar dos filhos e que mantém o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro. Vocês diziam: no dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor. Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói, mas às vezes as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo para nos fortalecer. Não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento. E o conselho que damos é: jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos 2 crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo. Não foi um tempo em vão, foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Será que realmente uma relação chega ao fim, do nada? Ou são os pequenos detalhes ignorados ao longo do tempo que vão distanciando 2 pessoas que um dia juraram seguir juntas por toda a vida? Depois do anúncio, um vídeo antigo em que a influenciadora fala sobre o medo de enfrentar uma separação repercutiu nas redes. Você estava falando de que você passa uma coisa e você não quer isso, né, que aconteça de novo. Os meus pais são separados. E aí eu lembro que quando o Júlio me pediu em casamento, eu falei, cara, eu caso, mas assim, eu não quero separar. Às vezes eu falo pra Bruna, eu falo, nossa, eu tenho um medo de, sei lá, porque às vezes acaba o amor, né? Às vezes acaba, gente. Às vezes acontece. Convivência, às vezes, tudo muda, enfim. Também, no meu caso também mudou. Quando eu comecei, eu também nunca imaginei na minha vida que ia ser assim. Total. Sabe? E aí eu falei, quando eu fui casar, eu falei, eu não quero separar, cara. Eu não quero que os meus filhos tenham essa experiência que eu tive. Para Tatá, a experiência da separação dos pais se repetiu em sua própria história. Um sinal de que certos padrões familiares precisam ser quebrados. Lembro que o divórcio foi muito difícil para mim. Porque um divórcio, eles são várias camadas. Sheila Mello e o ex-nadador Fernando Scherer foram casados durante 8 anos. A separação se deu por uma combinação de fatores e, recentemente, a dançarina relembrou a fase difícil do divórcio. O que significa um casamento? A proteção. Aí tira a proteção. Lembra da minha história de vida? Minha mãe, não tive pai. Então, você vai lidando com aqueles conteúdos que dão muito medo. Em entrevista, Sheila também reconheceu ter feito escolhas erradas na vida amorosa, motivada pela carência. Ainda é um lugar onde preciso me encontrar. Sempre tive alguém. Não namorei muitas pessoas, mas sempre foram relações longas. Pela primeira vez, estou 6 meses sem ninguém. É estranho, mas estou achando bom. Sempre fui carente, acabava delegando parte da minha felicidade para o outro. Não estou aberta para namoros.
Se o divórcio dá tanto medo e traz tantas incertezas, por que então as pessoas não se esforçam para salvar a relação? Após 4 meses de namoro, DJ Buarque e Nicole Massariol não estão mais juntos. Vim aqui, só dessa vez, para falar sobre algo que, na verdade, não tem muito o que ser explicado. Como muitos já perceberam, eu e a Nick seguimos caminhos diferentes. Fica o carinho, a admiração e o respeito por ela e também pela família dela. Foram 4 meses que marcaram, que ensinaram, que deixaram lembranças boas. Às vezes, por mais que exista amor, as coisas não se encaixam como a gente gostaria. E tá tudo certo. A vida é feita de fases e essa foi uma que vai ficar guardada com muito carinho. Em seguida, a influenciadora relatou que foram meses muito intensos e que ter quebrado essa rotina de repente foi um verdadeiro baque. Ela ainda garantiu que tudo ficaria bem. Os casos apresentados nesta matéria mostram a realidade de muitos relacionamentos do cotidiano. Como não repetir os padrões e nem se deixar levar pelos medos para finalmente criar raízes fortes na vida amorosa. E estas pessoas que têm chegado na terapia têm visto o resultado na sua vida. Inclusive, eu gostaria de chamar a tua atenção, porque agora em 2026, no mês de abril, nós teremos a celebração de casamentos, que é aberta para todas as pessoas, independentemente da religião. Você, o senhor e a senhora, que talvez vive junto, mas quer receber a bênção de Deus no altar. Você pode nos procurar. O senhor e a senhora que talvez é casado apenas no civil e quer a bênção do altar, até mesmo aquela pessoa que diz, olha, eu não sou casada nem mesmo no civil. Será que eu posso realizar o casamento? Nos procure com antecedência. As inscrições para a celebração de casamento já estão abertas. Nos procure, nós passaremos mais informações para vocês. Vamos a mais um testemunho e voltamos em seguida. Vim de um primeiro relacionamento muito frustrado, de traições, desconfianças, ciúmes. Vivi 18 anos nesse relacionamento. 18 anos de frustrações e acabei me separando. Comecei a frequentar balada, conhecer outras pessoas, até que numa balada eu conheci o meu esposo. Nos primeiros meses era tudo maravilha. Depois de um tempo, começou as brigas, as bagagens do passado começou a aparecer, tanto minha quanto dele. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter ciúmes de novo, porque eu vim de uma traição, então eu achava que também ele ia fazer o mesmo comigo. E aí, através de tanta briga, tanta discussão, ele me pediu o divórcio. Eu era muito individualista, eu não tinha essa coisa de dois, né, casamento a dois, porque eu já vivia casamentos anteriores que era cada um para si, né? Então isso pesou muito no começo do nosso relacionamento. E isso acabou encadeando nela muitos ciúmes, né? Muita desconfiança, muita insegurança, né? E aí foi quando eu não aguentei a pressão, porque todo dia ela queria satisfação, ela queria saber dos meus passos. Eu chegava em casa, ela queria a senha do meu celular para mexer e eu não dava. Então começou as discussões, né? E aí até onde eu cheguei nela e falei, ó, não aguento mais, eu quero o divórcio. Falei, não, eu não casei para passar tudo de novo, né? E nesse dia que ele me pediu o divórcio, acendeu uma luz dentro de mim. Eu falei, não, eu não aceito o divórcio. Eu falei pra ele, né? E como eu já conhecia as palestras, eu falei pra ele, eu vou te levar num lugar. E ele, aonde? Eu falei, vamos, você já ouviu falar. E foi que a gente começou a ir, começamos a frequentar as palestras. No começo foi um pouco difícil, mas a gente perseverou. E através daí, que aí começou um casamento de verdade. A gente começou a se entender, começamos a ter mais harmonia dentro de casa. E isso acabou passando para os nossos filhos, para a nossa família. Eu fui mudando o meu jeito de agir. Eu já comecei a dar a senha do meu celular para ela, né? Já comecei a falar para ela para onde eu ia. Eu saía para trabalhar, né? Como
Eu trabalho numa empresa, então chegava lá, eu saía, às vezes ia fazer algum serviço fora da empresa, eu não avisava ela. Aí passei a avisar, eu tô indo para tal lugar, né? Então eu comecei a dar os passos, aquilo que ela queria também, né? E aprendendo na terapia que isso era necessário, isso faz parte do relacionamento, né? E aí foi mudando. É muito importante, a gente não falta em nenhuma palestra, cada detalhe, cada tema que é falado, a gente sempre ali procura fazer, né? Procura obedecer, e é muito importante para nós, sim, a gente não falta. A gente tinha muitas brigas, eu não tinha muito cuidado com a minha esposa, eu não cuidava dela da maneira certa, então isso causava muitas brigas. A gente não tinha diálogo, a gente não conversava, e isso foi fazendo o nosso casamento ir piorando cada vez mais. Me sentia muito mal, né? Porque eu me casei para ser feliz. Então eu me vi num relacionamento frustrado. E quando a gente cogitou em separação, aquilo me destruiu. Então foi quando a gente recebeu o convite, viemos para a terapia do amor e a gente aprendeu na palestra. Eu principalmente aprendi a ser uma esposa, né? Então eu sabia que eu precisava mudar e muito, não somente melhorar, mas mudar, né? Eu precisava ser realmente uma mulher de verdade, a me valorizar, porque eu só chamava a atenção dele, né? Então, e eu ficava ali, né? Chamava atenção e aquilo só ia me frustrando. Então, através da terapia do amor, eu aprendi de verdade a ser essa mulher. Então, hoje o nosso casamento é um casamento transformado, é uma referência, né, para muitas pessoas, para nossa família também. Então, a gente só vem aprendendo. A cada palestra da terapia do amor só vem acrescentando muito na nossa vida. Aqui na terapia do amor eu aprendi o meu papel de marido, de respeitar, de cuidar da minha esposa, ser um marido cada vez melhor. Agora a gente tem um relacionamento feliz. Olha o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. São pessoas que muitas das vezes não acreditavam mais. Nós sabemos que tem pessoas que às vezes elas chegam ao ponto de pensar que nasceu para sofrer. Mas Deus não tem prazer no seu sofrimento, amiga e amiga. Deus, ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer restaurar o seu casamento. Se você diz assim, olha, eu quero lutar pelo meu relacionamento, venha lutar, venha participar conosco. Assim como aconteceu na vida dessas pessoas, dos testemunhos que nós colocamos no decorrer desta programação, também vai acontecer na sua vida. Porque o Deus é o mesmo. Ele pode transformar a sua vida. Não só dessa pessoa que está enfrentando, do senhor e da senhora, que está enfrentando o problema no casamento, mas também na sua vida, solteiro, que talvez você não acredita mais no amor. Mas existe uma solução. Existe um Deus que quer mudar a sua história. Venha participar conosco de uma das nossas palestras. Aqui em Guarapuava, no centro da cidade, Rua Padre Chagas, 3536, bem próximo do terminal de ônibus. Você é o nosso convidado. Agora eu gostaria que você preparasse um copo com água, porque daqui a pouquinho a Mary Martins estará realizando uma oração em seu favor. Eu tinha uma religião, eu seguia os ensinamentos, mas eu não conhecia Deus. Eu cresci num lar católico e participava das reuniões de domingo, das missas, mas me sentia vazia, né? Eu não me encontrava, tinha algo que não me preenchia, mas continuava indo até os meus 18 anos. Minha avó, inclusive, até tem uma igreja, montou uma igreja no quintal da casa dela, onde dava missa. Eu tinha muitas imagens, eu adorava todas as imagens, assim. Eu era muito assim, quando eu me sentia triste, me sentia vazia, eu pegava aquela imagem, eu acariciava, eu falava com ela como se, ai, me ajuda, né?
tira uma tristeza, alguma coisa que eu pedia. Eu pegava literalmente a imagem como se fosse algo sagrado para mim. Mas eu não tinha resposta. Eu colocava ela lá, do jeito que eu colocava ela ficava, e tinha várias. Até que um dia eu fui trabalhar, né, e uma menina perguntou para mim: você tem alguma religião? Eu falei: eu sou católica. Ela falou assim: você não lê a Bíblia? Eu falei: não, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca peguei a Bíblia para ler a Bíblia, né? Meu pai, minha mãe não tinham costume de ler Bíblia. Então me despertou isso. Por que não li a Bíblia? O que tem na Bíblia? Então eu comecei a olhar a Bíblia diferente, mas eu pegava a Bíblia, eu vasculhava a Bíblia, não tinha nada. Falei: poxa, mas eu não entendo isso aqui. Inclusive, eu tinha uma Bíblia na minha casa, né? Só que ela ficava aberta no Salmo 91, mas nunca ninguém lia aquela Bíblia. Ela simplesmente ficava aberta ali como algo que fosse trazer uma proteção. E aí eu comecei nas igrejas evangélicas. Por mais que eu odiasse evangélico, eu não suportava evangélico, a ponto de desejar o mal para um evangélico. Eu cheguei a desejar, a ficar feliz com a morte da filha de uma mulher que era evangélica. Até que um dia eu estava andando na rua e uma pessoa me parou, né? Me evangelizou, falou de Jesus, que mudou a vida dela. Eu parei, falei: poxa, ela é evangélica, mas ela falou de uma forma que me prendeu, né? Porque falasse que era evangélica, eu já não parava, eu já não atendia. Aí quando essa pessoa me convidou na rua, ela veio falar de Jesus, né? Que mudou a vida dela e tudo. Aí ela veio falar para mim que era da Igreja Universal. Eu falava: poxa, mas é daquela igreja enorme que eu sempre passei na porta, eu nunca tive coragem de entrar para fazer um experimento, né? Porque só faltava a Igreja Universal. E eu fui. Eu entrei, eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava. Todo mundo sorriu para mim, eu fui bem acolhida, eu sentei. E eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a olhar tudo que aquele pastor falava e falei: puxa, aqui tem algo diferente. Que o meu fardo de tristeza, assim, sabe, vazio. Naquele dia, no primeiro dia, eu já tive uma experiência assim. Falei: poxa, esse lugar é diferente, eu gostei daqui. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia e já comecei a entender um pouquinho melhor a Bíblia. Aí eu ia direto onde falava de idolatria. Mas e para tirar isso dentro de mim? Foi difícil, porque eu lia que não podia, sabe? Que não era a igreja que proibia, que não era a Universal que falava não pode ser idólatra, que estava na palavra, sabe? Eu falava: poxa, mas se está na palavra, eu tenho que obedecer. E aí nasceu o conflito entre a religião que eu tinha e a palavra de Deus. Aí eu comecei a aprofundar mais na Bíblia, comecei a ter mais interesse, eu comecei a orar, a pedir: Deus, me revela na tua palavra qual é a verdade. Porque era difícil para mim largar a idolatria. Eu amava aquelas imagens, eu tinha elas como algo sagrado. Falei: não, hoje eu aceito só um Deus. Só existe um Deus. Aí eu decidi me batizar nas águas. Porque eu vi ali a importância do batismo, né? Porque eu nasci, eu era uma criança. Eu não tinha pecado. Eu fui batizada na igreja católica, mas eu não tinha pecado. Que pecado uma criança que acabou de nascer tem? Então, o batismo, ele é para remissão dos pecados. Quando eu me batizei, eu saí realmente das águas já uma nova criatura. E daí eu comecei o processo de receber o Espírito Santo. Da necessidade de ter um encontro com Deus, de fato e de verdade, de ver um Deus que eu não via, né? Que não tinha olhos, que eu não tocava, mas Ele estava ali, Ele me ouvia. Quando eu falava: Deus, tira isso de mim, Ele tirava, Ele me respondia. Eu falava: Deus, eu quero te conhecer. E aí num domingo eu estava buscando, o pastor chamou na frente, aí quando eu fui ao altar eu busquei, e aí quando eu busquei a Deus assim, eu falei: meu Deus, eu quero o teu Espírito. Eu não estou aqui por acaso, o Senhor me escolheu, eu quero o teu Espírito. Aí quando eu recebi o Espírito Santo, foi algo assim tão maravilhoso, que não dá para explicar, porque é uma alegria, é transformador, é um toque, aquilo que você fala: poxa, Deus existe, Deus existe, Deus tocou em mim. Eu lembro que a timidez foi embora, que foi na hora que eu queria falar para todo mundo, eu queria encontrar alguém na rua, eu preciso encontrar o máximo de pessoas para falar da alegria que é ter um Deus de verdade.
Hoje eu sou uma nova mulher, né? O Espírito Santo, ele me transformou. Ele me deu uma família, né, abençoada. Eu pedi a Deus um homem que fosse bom, que cuidasse de mim, que cuidasse da minha família, porque eu queria construir uma família, né? Eu queria ter filhos. Eu falava, meu Deus, me manda um marido que goste de filhos, que queira ter uma família, né? E Deus me deu um marido que ama as filhas, que cuida da nossa casa, cuida de mim, me protege, né? Hoje eu não sinto mais tristeza, hoje eu tenho paz, a minha casa tem paz, minhas filhas estão na presença de Deus, a gente tem a nossa empresa e a gente tem nossas lutas, mas a gente tem vitórias, porque a gente sabe que o Senhor Jesus, ele está conosco, né? Nos proporciona tudo isso, né? E hoje a nossa casa é um pedacinho do céu, né? O Espírito Santo dentro da gente é algo assim que completa, né, nossa vida. Não só para ser salva, né, mas também para passar a salvação para as pessoas, né? Hoje eu quero que as pessoas também tenham isso que eu recebi, né? Eu quero levar para as pessoas a salvação. Durante 20 anos, a minha vida, ela foi baseada na religião. Só que ela não mudou. E hoje, a minha vida é baseada na palavra de Deus. Hoje eu aprendi a fé inteligente, a fé que transformou a minha vida na Igreja Universal. Hoje eu sou feliz. Vamos agora nos preparar para a oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus e nosso Pai, aquele que cuida dos filhos, um Pai presente. Por isso, meu Senhor, eu tenho liberdade de falar contigo, de apresentar ao Senhor esta pessoa que está sofrendo porque o seu familiar está no vício. Ela já conversou, ela já pediu, talvez seja uma mãe que todos os dias chora porque o seu filho está se destruindo, a sua filha está se destruindo. Oh, meu Pai, honra a fé desta mãe, liberta, seja quem for, um familiar, um irmão, um pai. Talvez um filho esteja orando agora pelo pai que está viciado. A mesma maneira que eu fiz, meu Pai, da mesma maneira que eu orei pelo meu pai porque ele bebia e o Senhor o libertou da bebida, a bebida que causava tantos problemas no nosso lar, tantas brigas, tanta violência. Meu Pai, liberta esta pessoa do vício, seja de uma droga, de um álcool ou até mesmo de um hábito que ela tenha. Age agora na mente, no coração e livra esta pessoa deste mal, dessa escravidão. Oh, meu Deus, faça o milagre através da fé e o teu nome será honrado e glorificado. Unge esta água com o teu poder para selar, confirmar esta bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água com fé e sejamos todos abençoados. Permaneça na fé, não desista e Deus vai abençoar e honrar a sua fé. Fiquem com Deus. Amém. Pode ter na certeza que Deus, Ele já alcançou você, o Senhor e a Senhora. Mas tome atitude, venha participar conosco, porque talvez você venha nos acompanhando há um bom tempo, mas ainda não tomou atitude de vir participar de uma das nossas palestras. Aqui, na Terapia do Amor, a pessoa tem aprendido o amor inteligente. E, através das palestras, as pessoas têm alcançado um resultado positivo na sua vida amorosa. Deus abençoe a todos e até mais.